Segunda Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saíam para guerrear, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi levantou-se do seu átrio e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: por ventura não é esta Batseba, filha de Eliá e mulher de Uria o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ele deitou-se com ela. E já ela se tinha purificado das suas imundícias. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou-lhe a saber Davi. Diz-lhe: peladas estou, ou grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Uria, o heteu. E Joabe enviou Uria, Davi. Vindo, pois, Uria a ele, perguntou Davi: como ficar Joabe? E como ficava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Uria: desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Uria da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Uria deitou-se à porta da casa real com todos os seus servos do Senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Uria não desceu à sua casa. Então Davi a Uria: não vês tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? E disse Uria a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Uria: fica ainda hoje, amanhã te despedirei. Uria, pois, ficou em Jerusalém aquele dia seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o bebedou. E à tarde saiu e deitou-se na sua cama com o seu servo, e o Senhor, porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por Urias na carta, dizendo: põe Uria em frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pois Uria no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi. E morreu também Uria, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabou de tudo aos que rei todo o sucesso desta peleja. Sucedeu que o rei se encolheu-se e diga: porque vos chegaste tão perto da cidade a pelejar, não sabeis vós que havia de atirar muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerebezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mor, e correndo de que morreu em Tebe? Porque vós chegasse ao muro, então dirás: também morreu teu servo Uria o heteu. E foi o mensageiro e encontrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens
do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, fomos contra eles até a entrada da porta. Então fecheram, atiraram contra o teu servo, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Uria, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te parece isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te e peleja contra a cidade e derrota, e força tu. Assim, ouvindo, pois, a mulher de Urias, seu marido era morto, lamentou ao seu senhor, e passando luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela deu um filho, pois essa é a coisa que Davi fez para ser mal aos olhos do Senhor. Natã, o profeta, repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. Ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia e de todo o seu corpo bebia, e dormia em seus regaços, e a não tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das ovelhas, suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, em grande maneira, contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso, e pela cordeirinha tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te casa, te dei teu Senhor, e as tuas mulheres, teu Senhor, e teus seios, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas, porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, trazendo o mal diante de meus olhos, a Uria, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela mataste com espada a ele, dos filisteus, filho de Amon. Agora, pois, não separará espada jamais da tua casa, por quanto me desprezou, e tomaste mulher de Uria, o Eteu, para que seja tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarás tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teus próximos, o qual dará com as tuas mulheres perante este sol, porque os fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou teus pecados, mas morrerás todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui o inimigo do Senhor blasfeme. Também o filho de que te nascerá, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. A criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa lamentavam, e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com ele. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo que a criança era morta, porque dizia: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria?
Viu, porém, Davi que seu servo falava baixo, entendeu que a criança era morta. E pelo que disse Davi ao seu servo: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e lavou, se ungiu e mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu, e disseram-lhe: Que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste por Irene, depois que morreu a criança, levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia que se o Senhor compadecesse de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, porque jejuarei, eu agora, porém, eu fazê-la mais voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Ele entrou a ela e deitou-se com ela, e teve um filho, chamou o seu nome Salamão, e o Senhor amou, e enviou pela mão do profeta Natã. Este o chamou, seu nome de Jedidia, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiro a Davi. Disse-lhe: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E a cidade levantou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs a serra, e as talharia e ferro, e as marchas dos ferros, e o fez passar por forno de tijolo. E assim fez toda a cidade dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. E aconteceu que depois disso, tendo Absalão